Gente, hoje eu vou mostrar minha coleção de tambores que eu tenho aqui, gente. Vou mostrar um por um, ok? Então esperem aí. Gente, o primeiro tambor que eu tenho é esse aqui. É esse. Vou mostrar pra vocês. A zoada dele, ó. Não é tambor, porque eu fiz ele por agora. O segundo são dois. Eu fiz dois desses. Olha, esse aqui e o outro aqui, ó. Esse aqui. Eu tenho dois desses. E pra finalizar, né? Estou falando, esses tambor velhos. Eu não tenho de verdade. Tenho sim, viu? Tenho. E eu até já fiz um bocado de coisa aqui nele.